Boa noite, meus queridos, né? Agora de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente hoje tá dando uma aula a nível virtual. Nunca imaginei na minha vida que nessa altura do campeonato eu iria virar youtuber, né? Mas enfim, e eu não iria virar YouTube se não fosse basiquinha, assim como estou. Então, espero que todos estejam em casa, seguindo as regras que o governo aí está estabelecendo, né? Espero que daqui a pouquíssimo tempo a gente possa estar de novo junto nas nossas aulas presenciais, discutindo e acrescentando conteúdo de direito tributário. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as contribuições sociais. Na aula passada nós falamos sobre os impostos de operações financeiras, bem como do ITR, né, que é os impostos ligados a propriedades rurais. E hoje a gente vai falar sobre as contribuições sociais de intervenções econômicas e contribuições de categorias profissionais. Então, eu fiz aqui um slidezinho para vocês, vou mandar também no Google Class para vocês esse, bem como esta videoaula, para que vocês possam aí estar estudando, estar sempre revendo a matéria, né, se aprofundando e sabendo que é uma nova forma, que a gente não pode parar o conhecimento, que a gente não pode parar de estar aí dando aula para vocês, e por isso que a faculdade se preocupou em fazer essa classe virtual, para que a gente não possa estar distante do aprendizado e do conhecimento, tá? Vamos começar com a nossa aula sobre contribuições sociais. Então, a gente falando um pouquinho sobre as contribuições sociais, eu quero que vocês foquem aqui na tela, né? As contribuições sociais têm fundamento no artigo 149 da Constituição Federal, que divide em 3 subespécies. As contribuições sociais em sentido estrito, as contribuições de intervenção de domínio econômico, o CID, e as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. As primeiras são aquelas destinadas ao custeio da Seguridade Social, que está lá elencada, né, no artigo 195 da Constituição. A segunda são as de instituições com o objetivo de regular mercado para corrigir distorções. E a terceira são as destinadas ao financiamento de categorias econômicas ou profissionais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 categorias, focando muito nas contribuições sociais, que essas que de fato elas oneram de forma excessiva a carga tributária no Brasil, né? Não são os tributos em si que oneram, mas o que onera é os tributos e a alta carga de contribuições sociais que nós temos. Então, é importante que a gente estude e conheça bem, para que a gente possa saber como é feito esse conceito da receita tributária no Brasil. Bom, de vital importância que vocês entendam que as contribuições sociais elas se dividem em 2 categorias, as previdenciárias e as não previdenciárias. Então, as previdenciárias são aquelas que ficam para custeios da previdência. Elas são financiadas tanto pelo trabalhador quanto pelas empresas. Já as não previdenciárias são aquelas destinadas ao custeio da saúde e da assistência, tá? E elas são feitas através de contribuições ligadas ao lucro líquido, ao PIS e ao COFINS, tá bom? Então, vamos dar continuidade, dar uma focadinha aqui no novo slide e diz assim, ó, as contribuições sociais podem ser divididas em previdenciárias e não previdenciárias, tá? A exemplo das não previdenciárias, nós temos o COFINS, que são contribuições para o financiamento da Seguridade Social, o PIS, que é o Programa de Integração Social, e incide sobre as receitas e os faturamentos, né, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Essas recaem sobre o lucro, essas recaem sobre os profissionais autônomos, por exemplo, recaem sobre diversas fontes de receitas no Brasil, e elas são para custeios da previdência, não previdência, ou seja, saúde e assistência. Já as contribuições sociais, que são aquelas que têm como seus principais contribuintes os segurados e as empresas, tá? Essas estão elencadas no artigo 20 e 23 da Lei 8.112. Essas são aquelas que vão formar o custeio da aposentadoria, bem como de todos os benefícios da Previdência Social, Previdência Social, que são acidente de trabalho, auxílio doença, entre outras coisas. Continuando o slide.
As contribuições previdenciárias são espécies de contribuições sociais, com a destinação específica de custear o pagamento dos benefícios previdenciários. Há, deste modo, como hipótese de incidência, uma atuação do poder público indiretamente vinculada às contribuições por meio de custeios da Seguridade Social. Terá direito a ações gratuitas de saúde pública e, eventualmente, de assistência social da Previdência Social, enquanto se enquadra em algumas das hipóteses. Pô, gente, qual é a diferença de uma contribuição para outra contribuição? Na primeira contribuição, que é aquelas ligadas à Previdência, só vai ter direito ao benefício aqueles que contribuírem. Como vocês ainda não tiveram aula de direito previdenciário, então vocês ainda não têm muita noção dessa situação de assistência, saúde e previdência. Saúde é para todos, assistência para quem precisa, previdência para quem contribui. Então, existem contribuições sociais cuja destinação é uma formação de uma espécie de poupança para o fim da carreira profissional, que é o que a gente chama das aposentadorias. Porém, elas não servem só para isso. Elas servem também para custear as despesas que o Estado vai ter com seguro maternidade, né, que é a licença maternidade, com relação, por exemplo, às despesas inerentes ao auxílio doenças. São quando as pessoas ficam doentes por mais de 15 dias e elas vão para o INSS para que seu salário seja pago pelo INSS. Os acidentes de trabalho são aqueles destinados a pessoas que sofrem algum tipo de acidente em decorrência da atividade profissional ou a ida ou a caminho dela. Então, essas pessoas vivem desse tipo de custeio, tá? Então, é importantíssimo que vocês entendam isso. E a outra, que é da saúde e da assistência, que são ligadas ao PIS e COFINS, eles são contribuições que, independente de você contribuir ou não, por isso que ela não está ligada à pessoa individual do contribuinte, do trabalhador, ela está ligada às empresas, propriamente dito, elas são para custeios da saúde e da assistência. Ou seja, é uma contribuição que lhe permite ter direito à saúde, mesmo que você pague o plano de saúde, você tem direito a usufruir do SUS, bem como aquelas pessoas que precisam, que nunca contribuíram, que não têm renda familiar, que não pode, nunca tiveram condições de contribuir, não tem condições mínimas de se manter, e aí elas precisam ser beneficiadas pela assistência social, ok? Continuando aqui nos slides. Aqui, lei complementar ou lei ordinária. A discussão acerca da necessidade de lei complementar ou lei ordinária. Bom, isso é muito interessante. Existe uma discussão no Brasil se as contribuições sociais elas podem ser criadas por lei ordinária ou lei complementar. A sua tramitação quanto à contribuição já existente, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ela pode ser totalmente tramitada por lei ordinária. Ela não precisa, toda vez que vai fazer uma modificação, ela ser tratada por lei complementar. Porém, se eu vou precisar criar uma contribuição nova, aí sim o Supremo diz que tem que ser obrigatoriamente por lei complementar. Tá certo? Então, em resumo, é isso. Eu não preciso tramitar todas as normas para tratar das contribuições sociais com lei complementar. Eu posso fazer de lei ordinária se essa contribuição já existe e já está efetivamente em circulação no Brasil. Porém, se eu preciso criar uma nova contribuição social, aí sim eu preciso de uma lei complementar. Isso está elencado pelo Supremo Tribunal Federal e é o que vocês vão ter nesse slide, né? Nesse slide aqui que fala as discussões acerca da necessidade de lei complementar ou de lei ordinária para a instituição de uma nova contribuição social foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu que, mesmo tendo natureza tributária, não há necessidade de lei complementar para a instituição de contribuições, porém, reserva-se a exceção do parágrafo 4º do artigo 195 da Constituição Federal, que expressamente permite a instituição de novas fontes de custeio da Seguridade Social. E essa somente pode ser por lei
complementar. De forma direta, essa natureza do tributo das contribuições sociais também está reconhecida na súmula 8 do STF. Em resumo, assim, apesar de sua natureza tributária, as contribuições sociais previstas na Constituição, o empregador sobre a folha de salário, lucro, receita, faturamento do segurado, previdência social, sobre receitas de concurso de prognóstico, do importador de bens de serviço ao exterior, né, e de quem a lei equipare, pode ser instituída por lei ordinária, sendo exigida a lei complementar somente para a criação de novas fontes de custeio. Então, é isso que eu estou dizendo. As atribuições podem ser feitas por lei ordinária, mas se eu tiver que criar novas fontes de custeios, novas contribuições para o custeio da Previdência, né, para o custeio da Seguridade Social, perdão, não da Previdência, preciso fazer por lei complementar. Ok, gente? Bom, quais são os princípios que são principais princípios elencados nas contribuições sociais? O princípio da estrita legalidade, perdão, está escrito errado no que, eu vou corrigir antes de mandar para vocês. Princípio da estrita legalidade e o princípio da anterioridade nonagesimal. Ou seja, eu não posso ter nenhuma contribuição social que a lei não diga que ela pode ser cobrada, bem como o seu pagamento, né, o fato gerador, né, como o princípio da anterioridade diz o seguinte: olha, eu não posso cobrar tributos anteriormente se eu não tiver uma lei que o diga. E essa modificação com relação à majoração ou alteração dessa alíquota ou de algum índice ligados a essas contribuições, ela tem um período, né, para poder entrar em vigência de 90 dias. Ok, gente? Isso vocês já estudaram comigo no ano passado, né, na cadeira do ano passado, quando a gente estudou tributos em geral. Hoje a gente está estudando tributos em espécie. Repetindo, aqueles que já esqueceram um pouquinho sobre esses estudos anteriores, precisa, com urgência, voltar a recapitular todos esses princípios que a gente estudou no semestre passado. Bom, continuando. Peraí, travou aqui. Bom, importante ressaltar. A questão gera a seguinte consequência: a instituição de uma nova contribuição social por lei complementar deve observar e não repetir os mesmos, fato gerador e base de cálculo de uma contribuição já prevista na Constituição, ou pode apresentar essa similaridade? Bom, resposta: não. Se eu for criar uma nova forma de custeio, eu tenho que ter esse cuidado. Eu não posso ter imposto cobrado em duplicidade, né? Que é a acumulação de tributos. Então, eu tenho que criar uma nova base de cálculo, um novo fato gerador, tá certo? E isso está explicado nos slides posteriores que vocês vão receber, ok? Bom, agora eu queria que vocês dessem uma olhadinha, que a gente vai falar sobre as contribuições cobradas de categorias profissionais. As contribuições sociais, no que se insere o tributo pago pelos profissionais vinculados a classes ou conselhos, são as contraprestações que se devem em razão da assistência prestada pelo Estado a determinado grupo da sociedade, do qual decorre benefícios especiais para o cidadão que dela participe. Tal contribuição é de competência exclusiva da União. Uma coisa importante: as contribuições sociais, elas são de competência exclusiva também da União, tá? Então, só a União pode tributar em matéria de contribuições. Então, não existe contribuições sociais feitas pelo Estado e pelos municípios. Contribuições das suas 3 categorias só podem ser exclusivamente de competência da União Federal. Por favor. Das contribuições de competência exclusiva da União, sendo, portanto, um tributo federal, tendo seu inadimplemento após trâmites administrativos, lançamento e notificação de processo administrativo fiscal, sua execução fiscal é de competência da Justiça Federal, mesmo sendo os conselhos regionalizados. Essa competência está disposta constitucionalmente no artigo 149, infracitado. Bom, importante dizer, veja bem, mesmo a OAB, ela sendo regional,
né? Sendo seccional, regional Pernambuco, regional São Paulo, Rio de Janeiro. As contribuições, elas têm caráter fiscal e ela tem uma importante situação a falar. Elas têm lançamento, elas têm notificação e elas servem um processo administrativo fiscal que tem como competência para cobrar e instituir a Justiça Federal. Ou seja, a Justiça Federal é o órgão pelo qual o processo administrativo ele vai tramitar. Então, a OAB, por exemplo, ela não vai entrar com um processo cobrando a anuidade de um advogado que está inadimplente na Justiça Estadual. Por quê? Porque é um tributo de competência da União. E por conta disso, a competência para julgar os processos de inadimplência ou com relação a administrativos fiscais das contribuições de caráter profissionais são feitas pela Justiça Federal. O artigo 149, competência exclusiva da União, institui contribuições sociais de intervenção de domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como institui a sua atuação nas respectivas áreas, observando o disposto no artigo 146, inciso 3º, artigo 150, inciso 1º e 3º, e sem prejuízo do artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições que ajudam ao dispositivo. Contribuições de intervenção econômica, e aí a gente termina hoje a nossa aulinha sobre contribuições. Esse é o último slide. E é bem interessante porque é uma contribuição que implica diretamente aonde? No custeio do combustível. Então, o valor do combustível, além do ICMS, além do IPI, além desses impostos que a gente já estudou, ele também tem incidência de impostos, tem incidência de tributos de contribuição social. Né? E a gente vai ver agora as contribuições de intervenção de domínio econômico. Criada pela Lei 10.336, em 19 de dezembro de 2001, as contribuições incidem sobre produtos importados e sua comercialização, possuindo como fato gerador os combustíveis em geral. Então, os contribuintes são os produtor, refinaria, formulador, laboratório de pesquisas, importador de combustíveis, pessoas físicas ou jurídicas. Os recursos devem ser aplicados em financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, que visem reduzir os efeitos da poluição causada pelo uso dos combustíveis, os subsídios à compra de combustíveis e o financiamento de programas de infraestrutura de transporte. Ou seja, gente, esse é uma contribuição social ligada literalmente às questões inerentes aos combustíveis, gás, gasolina, álcool, diesel, entre outros componentes que fazem a geração de energia por esse tipo de produtos. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês aqui, falar um pouquinho sobre essas contribuições. Dúvidas, eu estarei no WhatsApp do grupo retirando qualquer dúvidas a respeito. E voltamos na próxima sexta-feira já com o estudo dos impostos relativos ao Estado, ok? Um abraço, espero que essa quarentena termine logo e em breve possamos estar juntos em sala de aula, interagindo e fazendo o que a gente sempre fez, que é conversar, discutir e a crescer no nosso conhecimento. Um beijo para todos. Tchau!